Outra operação muito importante em cálculo vetorial diferencial é a operação chamada rotacional de um campo vetorial. Então, o que é rotacional de um campo vetorial? O resultado do rotacional é um outro campo vetorial e o significado é uma medida, então, do quanto esse campo, como o próprio nome diz, rotaciona no espaço. A nomenclatura utilizada para descrever o rotacional de um campo vetorial é o nabla e esse símbolo de produto vetorial, A, onde A é o campo vetorial do qual nós queremos calcular o rotacional. Então, qual a ideia? A nomenclatura já diz que o resultado disso aqui é um outro campo vetorial. E quando nós calculamos produto vetorial, na prática nós estamos fazendo o quê? Nós estamos calculando o determinante de uma matriz 3×3, onde nós temos na primeira linha, no caso, em coordenadas cartesianas, os vetores unitários, na segunda linha, as derivadas parciais com relação a x, y e z, que na verdade são as componentes desse operador nabla, e na terceira linha, as componentes do campo vetorial A. Em coordenadas cilíndricas e esféricas, vocês têm que ter um pouco de atenção, porque em coordenadas cilíndricas tem 1 sobre ρ pré-multiplicando o determinante, e além disso tem esses termos ρ, esse que pré-multiplica o vetor unitário, φ, desculpa, e esse termo aqui que pré-multiplica o vetor, ou a componente φ. Essa parcela aqui participa da derivada. Esse termo aqui não. Então tenham cuidado. Esse ρ fica de fora da derivada, e esse ρ aqui participa do cálculo da derivada. A mesma coisa acontece aqui em coordenadas esféricas. Esse R participa da derivada, esse outro R aqui não. Então, atenção no cálculo do rotacional. Ele é um cálculo um pouco mais complicado porque envolve cálculo do determinante. E além disso, então, vocês podem aqui muitas vezes se confundir com termos. Então, prestem atenção nesse tipo de cálculo. É um cálculo um pouco mais difícil de se fazer do que o cálculo divergente. Mas, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: vocês não precisam decorar nada disso. O que vocês têm que entender é o significado e como utilizar essas expressões de maneira adequada para cálculos em eletromagnetismo. Então, interpretação geométrica, interpretação física do que é o rotacional de um campo. Primeiro, se o rotacional de um campo vetorial é um outro campo vetorial, significa que nós temos vetores em determinadas direções do espaço. Então, por exemplo, se um campo tem um comportamento onde as linhas de campo do lado direito são numa direção e as linhas de campo do lado esquerdo, nos aproximando de um ponto, são em outra direção, significa que esse campo rotaciona. E se esse campo rotaciona, o vetor resultante do rotacional é normal a essa superfície. Então, dados os dedos da mão direita dando a indicação da rotação, o polegar indica a direção do campo vetorial. Então, o campo vetorial resultante aponta para cima nesse caso. O rotacional é zero quando as linhas de campo, nos dois lados desse ponto, têm comprimentos iguais. Então, esse seria o significado, digamos assim, geométrico. Em termos matemáticos, o rotacional de A em um dado ponto é um vetor axial, cuja magnitude é a máxima circulação de A por unidade de área. Então, se temos circulação aqui, ou se tem vetores de comprimentos diferentes dos dois lados do ponto, significa que o campo vetorial tem um rotacional diferente de zero nesse ponto. E a operação rotacional de um campo vetorial está fortemente ligada ao teorema de Stokes, que é o teorema justamente que relaciona então um campo vetorial e a sua circulação numa certa região do espaço. Mais uma vez, temos comportamentos diferentes de campo elétrico e campo magnético nas duas situações. Por exemplo, um campo elétrico estático é um campo que tem rotacional zero. O campo elétrico variante no tempo tem rotacional diferente de zero.
O campo magnético é um campo que pode ter rotacional ou não, dependendo da região no espaço onde nós estudamos o campo. Tá? Então, o campo elétrico e magnético também tem situações onde eles têm rotacionais zero ou diferente de zero, dependendo do arranjo. E agora eu quero mostrar aqueles mesmos 3 exemplos do caso do divergente para nós calcularmos o rotacional. Então vamos começar com o campo vetorial A, que é x² ax. Qual é o valor do rotacional desse campo? Então agora, cálculo um pouco mais extenso, mas nada aqui seja tão complicado. Então, rotacional em coordenadas cartesianas, o determinante de uma matriz onde na primeira linha tem vetores unitários, a x, a y e a z. Na segunda linha, derivadas parciais com relação a x, y e z do campo em questão. Terceira linha, componentes do campo, x², 0 e 0. Eu costumo estender 2 colunas do lado direito para calcular esse determinante. Vocês podem fazer da maneira que acharem mais conveniente, da maneira que aprenderam na escola. Então, aqui nós podemos então calcular. O primeiro termo é 0, segundo termo, derivada parcial com relação a z de x², direção a y. Terceiro termo 0 e agora termos negativos, menos 0, 0 e aqui um outro termo, menos derivada parcial com relação a y de x² na direção a z. Então vejam que esse resultado aqui de rotacional resulta em primeiro termo, derivada com relação a x², derivada com relação a z, desculpa, de x² é 0. E aqui também é 0. Então, esse campo vetorial, x² ax, é um campo vetorial cujo rotacional é 0. Como podemos verificar isso graficamente? Nós podemos verificar isso graficamente da seguinte maneira. Se nós pegarmos qualquer ponto do espaço, nós vamos aproximando dos dois lados das linhas de campo, nós vamos vendo que o comprimento dessa linha aqui é igual ao comprimento dessa. A mesma coisa acontece aqui, a mesma coisa acontece aqui e aqui em x igual a 0 também. Então, graficamente nós verificamos que o rotacional de A é igual a 0 em qualquer ponto do espaço. Então, é um campo que não tem circulação, tá? Ele não tem diferença de comprimento das linhas de campo laterais a um certo ponto. Tá? Essa é a interpretação física disso. Agora, o outro exemplo, também o campo vetorial que nós calculamos antes, o divergente, só para exemplificar. Então, mais uma vez, rotacional de A em coordenadas cartesianas, na primeira linha, vetores unitários. Na segunda linha, derivadas parciais com relação a x, y e z. Terceira linha, componentes do campo. Nesse caso, tem só componente em x. Então, o que acontece nesse caso? Qual o valor do rotacional? Rotacional de A, primeira parcela aqui 0, segundo termo, derivada parcial com relação a z de y ao quadrado, a y. Terceiro termo é 0, menos 0, 0, menos derivada parcial com relação a y de y ao quadrado, direção a z. Então, o primeiro termo é 0. O segundo termo
será menos 2y a z. Ou também, se quiserem colocar o sinal negativo no vetor unitário, não tem problema. Tá? Qualquer uma dessas duas expressões está correta. A questão agora é a seguinte: qual a interpretação disso? O que significa um campo que tem rotacional apontando na direção a z e tem como valor menos 2y? Olhando mais uma vez para o nosso gráfico mostrando como é esse campo no plano XY, vocês observam que esse campo y ao quadrado ax, ele tem, por exemplo, nessa região com y positivo, um resultado negativo na direção a z. Isso fica claro por quê? Porque dado um certo ponto, a linha de campo acima é um pouco maior do que a linha de campo abaixo. Isso significa que há uma espécie de rotação nesse sentido. Havendo uma rotação nesse sentido, o dedo indicador da mão direita aponta entrando na página, e isso então implica num vetor unitário menos AZ. E como o campo vai crescendo quadraticamente, o rotacional cresce linearmente. Então, quanto mais nos estendermos ao longo de y positivo, maior vai ser essa rotação. Quando o y é negativo, nós observamos o quê? Que a rotação ocorre em sentido contrário, quer dizer, a linha de campo abaixo é maior do que a de cima, então a rotação ocorre nesse sentido, ou seja, na direção positiva de AZ, porque menos com menos aqui vai ficar mais. E também o crescimento linear nessa direção. Então, nesse caso, há uma dependência do rotacional com o valor de y. X não participa aqui, não entra como uma variável que vai afetar o rotacional, porque ao longo de qualquer ponto em x, tanto positivo quanto negativo, o rotacional tem o mesmo valor. Então, esse é o significado de rotacional. Não necessariamente que o campo precisa ter linhas de campo, por exemplo, uma num sentido, outra no outro. Basta que haja uma diferença no comprimento dessas linhas que vocês, então, terão rotacional diferente de zero. Há uma circulação do campo, sendo matematicamente mais correto. E o terceiro exemplo, então, traz um campo que tem duas componentes. Aquele campo que nós calculamos o divergente antes. Tá? Então, vamos lá. Esse campo tem duas componentes. Rotacional do campo vetorial A em coordenadas cartesianas. Primeira linha, vetores unitários. Segunda linha, derivadas parciais com relação a x, y e z. Terceira linha, componentes do campo. Nesse caso, y a x mais x a y, componente z, 0. Então, estendendo as duas colunas para calcular o determinante dessa matriz 3×3. Agora teremos várias parcelas. Por exemplo, derivada parcial com relação a z, dy, direção a y. Mais derivada parcial com relação a x, dx, na direção a z, menos derivada parcial com relação a z, dx, direção a x, menos derivada parcial com relação a y, dy, a z. Então, qual o resultado disso tudo? Primeiro termo é 0. Segundo termo, 1. Derivada parcial com relação a x dx é 1. Então,
é 1AZ, esse termo aqui é zero também, e esse aqui é menos 1AZ. Então, mais uma vez, temos um cálculo rotacional que tem valor zero em qualquer região do espaço. Isso não é fácil de se verificar graficamente. Tá? Quando o campo começa a complicar em termos de componentes, enfim, vocês terão dificuldades de enxergar. Por vezes vocês podem até dizer, eu acredito que o campo tem uma certa rotação aqui, né? Rotaciona aqui ou rotaciona assim, né? Mas isso não fica evidente. Por quê? Porque essa análise é nos aproximando infinitesimalmente de cada um dos pontos e verificando se o comprimento das linhas de campo no entorno desse ponto tem comprimentos iguais. Então, quando os campos vetoriais começam a complicar no seu formato, fica difícil de se fazer essa análise que não seja matematicamente. Então vejam que interessante, o campo vetorial y/x mais x/y é um campo que não tem nem divergente nem rotacional. É um campo, então, que atende a essas duas condições. Os outros campos, então, um tem divergente e outro tem rotacional, né? Espero que vocês tenham entendido esse significado físico do rotacional e as implicações que isso tem em eletromagnetismo nós veremos mais adiante, tá? Mas os campos elétrico e magnético são descritos em termos dos seus divergentes e dos seus rotacionais. Essas quatro operações, divergente do campo elétrico, divergente do campo magnético, rotacional do campo elétrico, rotacional do campo magnético, são as quatro equações de Maxwell, que são então as equações que descrevem então plenamente eletromagnetismo de maneira clássica.